Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui no CIEP de Canudos. Vamos conversar hoje com Simone Chemes, especialista em educação inclusiva. Simone, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Então, hoje a gente vai tratar de um assunto que para mim é muito importante. Eu trago com muito prazer esse assunto a todos vocês. A Simone é uma amiga que eu admiro muito o trabalho dela, tratando desta ciranda aí que é esse lado onde a gente muitas vezes não tem muito às claras o que é, como é que acontece, mas de seres maravilhosos que estão aí. O que são crianças especiais? O que é este... Como é que a gente começa desmistificando por aqui? Na realidade, todos nós somos especiais, né? E existem sempre um certo preconceito na sociedade, porque eles acham que as pessoas especiais são aqueles que não são considerados normais, né? E, na verdade, todos nós somos especiais, todos nós temos a nossa especialidade em alguma coisa, em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente se coloca numa situação especial, né? E então, o que é trabalhar com pessoas especiais? É maravilhoso, é um universo, realmente, né? A gente trabalha com as famílias, a gente trabalha com a sociedade, a gente trabalha com as pessoas, né? E a gente tenta resgatar e buscar nessas pessoas especiais um conhecimento que a gente desconhece, né? Porque a gente tem que ir além do nosso conhecimento para poder conhecê-los, para poder entendê-los, né? E para fazer com que eles consigam viver numa sociedade onde existe muito preconceito, né? E discriminação. É desmontar o comum. Exatamente, desmontar o comum, né? Porque os ditos normais são aqueles que todo mundo olha. E os especiais, né, são aqueles que são invisíveis muitas vezes, né? E é justamente essa invisibilidade que me fez buscar o conhecimento, me fez buscar entendê-los, o porquê que eles são invisíveis na realidade, né? O porquê que a sociedade e as pessoas em geral não olham para eles, né? E aí a gente acaba descobrindo um universo desconhecido para alguns, mas muito, muito assim especial e importante, e que todos deveriam ter esse conhecimento, porque iriam aprender a lidar com situações muitas vezes desconhecidas no seu próprio universo interno, né? A gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo, em primeiro lugar, para depois poder entendê-los, né? Então, muitas coisas a gente também desmistifica, né? A gente começa a buscar um conhecimento de coisas que a gente não sabe, né? Porque eu acho que aí a gente está falando mais de sentimento, né? A gente vive com tantas cascas na nossa... Máscaras, né? Máscaras Muitas em volta da máscaras. gente. E essas pessoas, elas trabalham muito próximas do sentimento mais puro. Né? Tanto a título de sentir e manifestar, quanto do receber isso, né? Isso. Então, não só eles manifestam o sentimento de forma assim mais crua, como também são mais sensíveis para receber isso, né? E isso para a gente tem uma camada toda que a gente tem que vir quebrando, ou talvez abrindo, ou paradigmas, né? Reaprendendo a viver isso. E isso é para nós um aprendizado maravilhoso, né? É um aprendizado, assim, eu vou te dizer que eu já trabalho com isso a minha vida inteira, né? Se eu for pensar, né? Como que a Simone entrou nisso?
Como que a Simone entrou nessa vida? O que é o educar, ou estar junto com essas pessoas? Como é que isso entrou na tua vida? Justamente quando eu comecei a perceber assim que as pessoas tratavam essas pessoas especiais como invisíveis, né? Eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada ali e que eu poderia fazer a minha parte, né? Então eu já desde sempre, eu sempre gostei, sempre olhei para esse lado, vendo a dificuldade das pessoas, né? Percebendo a dificuldade de estar na sociedade, né? Então eu comecei esse trabalho desde a época que fiz magistério, né? Eu fiz magistério, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, e eu comecei a desenvolver vários pensamentos, né? Daí eu trabalhei uma época como voluntária na Rocinha, né? Tive vários momentos assim, onde eu via pessoas sendo tratadas como invisíveis, né? Eu via pessoas sofrendo bullying, eu via pessoas sofrendo, famílias sofrendo, pessoas sofrendo, crianças, né, crescendo, vendo toda essa maldade, né, da sociedade, né? Porque para mim isso é uma maldade, né? Mas é uma maldade muitas vezes inconsciente também, né? As pessoas precisam lidar com essa situação para poder entender. E aí que eu fui buscar. Eu fui buscar justamente aprender para poder mostrar para a sociedade, para essas pessoas, como lidar com essas pessoas especiais, né? Saindo do Rio, vindo para cá, para Novo Hamburgo, direto? Eu voltei, na verdade, né? Eu nasci aqui, mas eu já morava no Rio de Janeiro, e agora eu voltei em 2000, voltei para cá, e comecei a fazer um trabalho voluntário, né, na Associação dos AAMO, né, que é da oncologia. Fiz vários trabalhos voluntários ali. Fiz também trabalhos voluntários no lar da menina, no lar do menino. E fazia tudo isso porque eu fui buscar, na verdade, encontrar, né? Eu fui encontrar um sentido para tudo isso, né? E fui buscar ter experiência, conhecimento, prática, para poder depois conseguir mostrar esse universo para as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer vários cursos de especialização dentro da área da deficiência visual, inicialmente. Depois eu fiz cursos de especialização dentro da área da deficiência intelectual, né? E hoje eu trabalho atendendo várias escolas da rede estadual, porque a demanda é muito grande e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Então toda essa minha história, toda essa parte de trabalhos voluntários que eu fiz me ajudou a encontrar respostas para poder falar para essas pessoas, né? Poder falar para os professores, poder conversar com as famílias, poder conversar com os profissionais que atuam na área, né? Os especialistas, no caso, que são médicos, porque a gente trabalha numa rede, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha ouvindo os médicos da área da psicologia, os psiquiatras, né? Esses profissionais nos auxiliam muito, né? Porque eles têm a parte médica, né? E nós temos a prática, né? E a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha numa rede de pessoas, né? Eu ajudo as famílias, eu atendo aos pais, eu atendo os professores, eu atendo as escolas e atendo os alunos. Eu ajudo esses alunos e essas pessoas especiais a se encontrarem na sociedade, ter um lugar na sociedade, né? Porque, na verdade, como eu disse anteriormente, eles não tinham esse lugar na sociedade, eles eram invisíveis. Eu faço muito trabalho voluntário porque eu amo o que eu faço, né? E justamente para poder ajudar essas pessoas que eu
é a prática que me dá isso. Não existe o que eu sei hoje, o que eu passo para a comunidade, para a sociedade, é o que eu aprendi na prática, é o que eu aprendi na minha vida. Nem tanto pelos cursos de profissionalização que eu fiz. Eu fiz cursos de especialização de vários tipos, mas nem tanto isso me deu base para que eu conseguisse fazer com que essas pessoas fossem vistas. O que me faz isso, o que me move para eu conseguir alcançar é justamente o amor que eu tenho pelo que eu faço, né? Eu gosto muito do que eu faço, então eu vou buscar tudo o que eu posso para estar auxiliando e tornando essas pessoas especiais visíveis, né? Dentro do processo que a gente vem buscando, né, já existe desde a nossa Constituição todo este cuidado, vamos dizer assim, essa inclusão por lei, né, já estruturada. Tu estava me falando que desde 2004, que foi quando de fato isso veio como uma obrigatoriedade barra um processo mais formal para trazer para dentro das escolas, né? Como é que está hoje estruturado este modelo, né? E esse modelo é estadual, a gente tem a diferença do nacional, estadual e o municipal, né? Mas efetivamente dentro do estadual e do nosso aqui municipal, como é que ele é estruturado? Aonde a Simone transita dentro disso e aonde hoje isso se encaixa, né? A gente está aqui dentro de uma sala de recursos, né? Dentro do CIEP, que é uma sala especial para tratar e acolher essas pessoas, né? Como é que isso é feito? Como é que está, né? O que tu consegue explicar para a gente para que se torne mais claro esse andar e até para onde mais a gente tem que continuar buscando, né? A lei existe desde quando foi feita a Constituição, né? E só que isso foi implantado nas escolas há pouco tempo. Então, as escolas começaram a registrar esses alunos no censo escolar e, através desse registro no censo escolar, é que o MEC começou a ter uma visibilidade, começou a enxergar a escola como uma escola que precisaria de ajuda para trabalhar com esses alunos ditos especiais. Então, se criou as salas de recursos dentro das escolas. Isso acontece no município também, acontece no estado também. Então, o meu trabalho, o trabalho que eu faço é orientar os professores, orientar as escolas, orientar as famílias, auxiliar os alunos para que eles consigam ter um currículo adaptado dentro das escolas conforme a sua necessidade especial. Eu dou curso também para os professores para que eles consigam entender um pouco esse universo, né? Então, isso tudo veio se construindo, né? Porque, na verdade, como eu falei, a Constituição já existia essa lei, só que ela não era cumprida dessa forma, né? Hoje em dia, nós temos os alunos dentro das salas de aula de ensino regular, né? Junto com todos os outros alunos, mas essas turmas que têm os alunos com alguma necessidade especial são turmas reduzidas, são turmas com menor número de alunos. E esses alunos, eles são atendidos por mim e por todos os profissionais dessa área no contraturno, ou seja, eles vêm no contraturno, no turno inverso ao turno de aula. E aí eles são atendidos uma vez por semana, 1 hora por dia, né? E aqui a gente faz toda uma adaptação, a gente faz um trabalho de ajudá-los a viver junto com as turmas. No caso, os alunos que têm deficiência visual, a gente ensina o braille, a gente ensina a trabalhar os programas do computador, a gente tem várias formas para ajudá-los, né?
Os alunos que são deficientes intelectuais também, a gente tem toda uma forma de abordar, de trabalhar com eles a questão cognitiva, né? Eles vêm muito também falar dos seus problemas, de como eles se sentem. Então, a gente também faz um trabalho como se fosse psicóloga, né? Eles olham para nós como se nós fôssemos psicólogas, né? Então, eles trazem toda uma bagagem aí de casa, problemas que eles enfrentam na sociedade aí. E a gente faz essa interação, faz com que eles interajam junto com as escolas, com os professores e com todo essa comunidade, né? Um dos pontos importantes para a gente desmistificar, uma coisa que a gente estava conversando aqui até no intervalo, é o que é um especial, o que é uma pessoa especial, o que é um aluno especial. O aluno especial é aquele que, de alguma forma, ele mostra para você, professor, que você não conhece tudo, que você não sabe tudo e que você precisa aprender mais e saber mais como lidar com situações diferentes, né? Nós temos alunos que apresentam transtornos, nós temos alunos com algumas síndromes, né? Nós temos alunos autistas, mas tem outros transtornos e outras situações que acontecem nas salas de aula que não são tão evidentes assim, né? Que não são tão visíveis assim, né? Então, a gente acaba tendo que aprender a lidar com essas dificuldades, né? Uma das coisas que eu julgo fundamentais, a gente vem de um conceito longo, né? Se a gente fosse trazer à tona aqui toda a história do que a gente está falando aqui, do que são essas pessoas especiais, a gente pode estar vindo falar desde questões sociais, né, de como eram tratados, vistos e são vistos até hoje, como a gente falar disso de dentro de casa, como os pais, os parentes veem essas pessoas e como, né, essa cadeia que evolui. No outro lado, o que se busca, o que está se fazendo é o que? Identificar, se trazer para dentro desse conceito que é tratar isso de forma diferenciada, mas trazendo isso para o conhecimento da pessoa, do indivíduo, que ele entenda que isso é especial, que a família entenda que isso é, e que isso já tem uma forma de tratar e de como potencializar. O aprendizado é diferente, as visões são diferentes, o tempo é diferente, que isso evolua para o resto da família, que é a base, né, onde cria toda a parte, a base, a vivência e todo o resto, e que isso venha para a sociedade e que ela se retroalimente. Porque uma criança dessas que consegue ser potencializada e tratada e trabalhada, e que ela chegue numa fase, né, adolescente, adulta, que consiga trabalhar e mostrar que ela está lá, que ela superou tudo isso, ela é um exemplo vivo para o resto, né? E hoje a gente tem todas essas pessoas, e depois, não sei se a gente vai ter tempo de falar aqui, mas só um parênteses, a Simone faz um trabalho belíssimo, que se a gente não conseguir tratar dentro desse programa, vamos tratar dentro de outro, que é acompanhar já há quantos anos os atletas paralímpicos? Há uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente acompanha esses atletas nas Paralimpíadas. Então, imagina, a gente está falando de uma pessoa que também tem essa experiência, e que é uma experiência de superação pura. Não porque eu tenho esse problema, eu não posso me superar. Então, esses paradigmas têm de ser, de fato, quebrados. Essas pessoas que são especiais, elas, de fato, são especiais, elas têm muito para nos ajudar e elas são pessoas normais.
com o seio familiar, social que a gente está acostumado. E é isso que a gente tem que trazer para essa compreensão, né? E os mesmos direitos, né? Os mesmos direitos fundamentais, né? E eu queria assim deixar também dito que tem muitas pessoas que mistificam, né? Que rotulam muito muitas vezes não querem que os seus filhos venham estudar nas escolas que têm alunos especiais, né? Mas eu quero dizer assim, que todos saem ganhando com isso, né? Conviver com as pessoas especiais, tanto para quem é especial e para quem é dito normal, é uma troca muito bonita, é uma troca muito boa e eles têm que levar isso para a vida, eles levam isso para a vida deles, né? Uma pessoa que convive com uma pessoa que tem a síndrome de Down, por exemplo, ela convive com ele na escola, depois ele vai sair da escola e vai conviver na sociedade com essas pessoas e já vai saber lidar, não vai ter medo de chegar perto, não vai ter medo de conversar. Uma pessoa que é deficiente visual, ela só é deficiente visual por algum motivo na vida dela, ela teve esse problema, vamos dizer assim, mas esse problema ele pode ser superado, né? Então tem muita gente que chega perto de um deficiente visual e começa a berrar no ouvido dele, como se ele fosse surdo, e ele não é surdo, ele é deficiente visual. Então, isso a gente aprende lá na escola, a gente começa a aprender na escola, e aí traz essas coisas para a sociedade, né? Isso, se eu for aqui enumerar todas as outras deficiências, todas essas deficiências, elas têm um ponto positivo que traz para quem não é deficiente um conhecimento e uma bagagem enorme, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma colega que era deficiente visual e estudava comigo. Eu aprendi olhando para ela e convivendo com ela, que eu podia chegar, que eu podia conversar, que eu podia perguntar para ela, posso te ajudar? Entende? Então, muitas vezes, a gente tem medo do desconhecido, medo do que a gente não conhece, né? Então, é para justamente desmistificar isso, para quebrar esses paradigmas que a gente está aí nas escolas, mostrando para a sociedade, mostrando para as pessoas que a gente não precisa ter medo. A gente pode chegar, conversar, perguntar, precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? O que eu posso melhorar para eu poder te entender? O que tu diria para essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes especiais que vão estar assistindo o nosso programa? Que mensagem tu mandaria para eles agora? Eu diria, não desistam. E diria para as famílias, né, também, deixe que a gente ajude os seus filhos, né? Dê esse poder às escolas, dê esse poder, no caso, a si mesmo, né? Tragam seus filhos para as escolas, acreditem na escola, acreditem no trabalho dos profissionais, porque a gente precisa da ajuda das famílias para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, né? E eu diria para os meus alunos, eu diria para os alunos especiais, para as pessoas especiais, todos nós somos especiais. E eu diria, não desistam, venham para as escolas, venham conversar com a gente, descobrir que o mundo é muito maior do que eles imaginam, né? Que eles podem ser muito felizes, que eles podem ser aceitos, que eles podem descobrir a si mesmo, descobrir o seu lugar nesse universo. Simone, muito obrigado. Obrigado por trazer para nós todo esse conhecimento e trazer esse recado aí, eu acho que tão importante para todas essas pessoas, para os pais, para toda a família, para a nossa sociedade como um todo. Até o próximo Vida Consciente. Gratidão.